Êxodo capítulo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Eu te constituí como Deus para o Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Falarás tudo o que eu mandar, e Arão, teu irmão, dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem de sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Mas o Faraó não vos ouvirá. Colocarei minha mão sobre o Egito e tirarei daquela terra os meus agrupamentos, o meu povo, os israelitas, com grandes feitos de juízo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando foram falar com o Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão: Quando o Faraó vos disser, apresentai algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante do Faraó, para que se transforme em serpente. Então Moisés e Arão foram falar com o Faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou sua vara diante do Faraó e diante dos seus subordinados, e ela se transformou numa serpente. O Faraó, porém, mandou vir os sábios e feiticeiros, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão devorou as deles. Todavia, o coração do Faraó se endureceu, e ele não os atendeu, como o Senhor tinha dito. O coração do Faraó se endurece. Então o Senhor disse a Moisés: O coração do Faraó está obstinado. Ele se recusa a deixar o povo ir. Pela manhã, vai falar com o Faraó. Ele estará junto às águas, fica à beira do rio, para encontrá-lo, e leva contigo a vara que se transformou em serpente. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti, para dizer-te: Deixa o meu povo ir, para que me cultue no deserto. Até agora não o tens atendido. Assim diz o Senhor: assim saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, vou ferir as águas do rio, e elas se transformarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. A primeira praga: as águas transformam-se em sangue. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus açudes, para que se transformem em sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do rio, diante dos olhos do Faraó e de seus subordinados, e todas as águas do rio se transformaram em sangue. Então os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não conseguiam beber da sua água. Havia sangue por toda a terra do Egito, mas os magos do Egito fizeram o mesmo por meio de seu ocultismo. Assim o coração do Faraó se endureceu e não os atendeu, como o Senhor tinha dito. O Faraó deu-lhes as costas e foi para o palácio, sem dar atenção ao caso. Então todos os egípcios cavaram as margens do rio para achar água para beber, pois era impossível beber da água do rio. E passaram-se 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Êxodo capítulo 8. A segunda praga, as rãs. Então o Senhor disse a Moisés:
Vai ao Faraó e dize-lhe que assim diz o Senhor: deixa meu povo ir, para que me cultue. Se te recusares a deixá-lo ir, infestarei de rãs todo o teu território. O rio produzirá rãs em grande quantidade, que subirão e entrarão na tua casa e no teu quarto, e subirão na tua cama, e entrarão nas casas dos teus subordinados e de todo o teu povo, e até nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus subordinados. Depois o Senhor disse a Moisés: mandarão estender a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, para fazer subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, que cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram o mesmo, por meio do seu ocultismo, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó chamou Moisés e Arão, e disse: rogai ao Senhor que afaste as rãs de mim e do meu povo. Depois disso, deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. E Moisés disse ao Faraó: terás a honra de escolher quando devo rogar por ti, pelos teus subordinados, pelo teu povo, para afastar as rãs de ti e das tuas casas, de modo que fiquem somente no rio? O Faraó respondeu: amanhã. E Moisés disse: será como dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de ti, das tuas casas, dos teus subordinados e do teu povo, ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença do Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele trouxera sobre o Faraó. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios, nos campos, e foram reunidas em montes, e a terra cheirou mal. Mas, vendo Faraó que houvera alívio, endureceu o coração e não os atendeu, como o Senhor havia falado. A terceira praga, os piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: mandarão estender a vara e ferir o pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. E eles fizeram assim. Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, e surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra transformou-se em piolhos em toda a terra do Egito. Os magos tentaram fazer o mesmo por meio de seu ocultismo, para produzirem piolhos, mas não conseguiram. Os piolhos atacavam homens e animais. Então os magos disseram ao Faraó: isto é dedo de Deus. No entanto, o coração do Faraó se endureceu, e ele não os atendeu, como o Senhor havia falado. A quarta praga, as moscas. O Senhor disse mais a Moisés: levanta-te bem cedo e vai ao encontro do Faraó. Ele estará junto às águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir, para que me cultue. Porque se não deixares o meu povo ir, enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus subordinados, sobre o teu povo e nas tuas casas, e as casas dos egípcios, e até o chão em que pisam ficarão cheios desses enxames. Mas, naquele dia, separarei a terra de Gósen, onde o meu povo habita, para que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Este milagre acontecerá amanhã. E o Senhor assim fez. Grandes enxames de moscas entraram na casa do Faraó e nas casas dos seus subordinados, e por toda a parte da terra do Egito. Foi
assolada pelos enxames de moscas. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus aqui nesta terra. Moisés respondeu: Isso não poderá ser feito assim, pois o que vamos oferecer ao Senhor nosso Deus é abominação para os egípcios. Quando sacrificarmos o que é repugnante para os egípcios, será que eles não irão nos apedrejar? Temos de ir caminho de 3 dias, deserto adentro, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, conforme ele nos ordenou. Então Faraó disse: Eu vos deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe, e orai por mim. Moisés respondeu: Ao sair da tua presença, orarei ao Senhor para que amanhã estes enxames de moscas se afastem do Faraó, dos seus subordinados e do seu povo, mas que o Faraó não haja de novo com falsidade, impedindo o povo de ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e afastou os enxames de moscas do Faraó, dos seus subordinados e do seu povo. Não ficou nem sequer uma mosca. Mas o Faraó endureceu o coração mais uma vez e não deixou o povo ir. Êxodo capítulo 9. A quinta praga, a peste nos animais. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: Vai ao Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Porque se recusares deixá-los ir, insistindo em impedi-los, a mão do Senhor cairá sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e de tudo o que pertence aos israelitas. Nada morrerá. E o Senhor já definiu o tempo, dizendo: O Senhor fará isso nesta terra amanhã. No dia seguinte, o Senhor fez, e morreu todo o gado dos egípcios, mas não morreu nenhum animal do gado dos israelitas. O faraó mandou verificar, e de fato, o gado dos israelitas não havia morrido um animal sequer. Mas o coração do faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. A sexta praga, as feridas infeccionadas. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: Pegai um punhado de cinza do forno, e Moisés a espalhará para o alto, diante do faraó, e ela se transformará num pó fino sobre toda a terra do Egito, e aparecerão tumores que se romperão em feridas infeccionadas nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. E Moisés a espalhou para o alto, e tumores se rompiam em feridas infeccionadas, começaram a aparecer nos homens e no gado. E os magos não conseguiam ficar diante de Moisés, por causa dos tumores que também estavam sobre os magos e sobre os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e este não os atendeu, conforme o Senhor havia falado a Moisés. As ameaças de Deus. Então o Senhor disse a Moisés: Levanta-te bem cedo, vai ao encontro do faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Do contrário, desta vez enviarei todas as minhas pragas contra ti, contra os teus subordinados, contra o teu povo, para que saibas que não há outro semelhante a mim em toda a terra. Se agora eu
tivesse estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com peste, tu terias sido eliminado da terra. Mas, na verdade, para isto te mantive com vida, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Amanhã, por volta desta hora, enviarei uma chuva de pedras, tão forte como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Manda agora recolher o teu gado e tudo que tens no campo, pois a chuva cairá sobre todo homem e animal que se acharem no campo e que não se abrigarem, e eles morrerão. Os subordinados do Faraó, que temiam a palavra do Senhor, mandaram seus servos e o seu gado para abrigos. Mas quem não se importava com a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. A sétima praga, a chuva de pedras. Então o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que caia chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre todas as plantas do campo, na terra do Egito. Quando Moisés estendeu a mão com a vara para o céu, o Senhor enviou trovões e pedras, e raios caíram sobre a terra. E o Senhor fez chover pedras sobre a terra do Egito. E caiu uma tempestade de pedras acompanhada de raios, uma chuva tão forte como nunca tinha caído em toda a terra do Egito, desde que se tornou uma nação. E em toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não houve chuva de pedras. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor. Basta de trovões e de chuva de pedras da parte de Deus. Eu vos deixarei ir. Não ficareis mais aqui. E Moisés lhe respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Entretanto, quanto a ti e aos teus subordinados, sei que ainda não temeis o Senhor Deus. O linho e a cevada se perderam, porque a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Mas o trigo e centeio não se perderam, porque ainda não haviam crescido. Então Moisés saiu da cidade, da presença do Faraó, e estendeu as mãos ao Senhor. E cessaram os trovões e as pedras, e a chuva não caía mais sobre a terra. Quando o Faraó viu que a chuva, as pedras e os trovões haviam cessado, continuou a pecar e endureceu o coração, tanto ele como seus subordinados. Assim, o coração do Faraó se endureceu, e ele não deixou que os israelitas partissem, conforme o Senhor havia falado por meio de Moisés.